tarde a todos, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que com muita alegria estamos aqui para falar de um tema muito adequado para esse início de ano, um tema que todos nós almejamos, abrir espaço nos nossos corações. Então, abrir espaço nos nossos corações é justamente deixar essa luz divina adentrar o nosso ser, fazendo-nos um só com o Criador. Para tanto, peço a todos que nesse momento fechemos nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo ao nosso Mestre amado Jesus que envie os seus espíritos amigos para que possam conduzir nosso trabalho, nos intuindo, nos inspirando, fazendo com que cada um aqui possa entender a mensagem de tua maneira, para a sua melhor compreensão e consequente evolução. Pedindo também a Jesus que faça abrir o sorriso dentro dos nossos corações, para que nos tornemos seres humanos melhores. E dentro desse estudo, podemos fazer ecoar essas vozes de clamor por sede de Jesus, por amor a Jesus. Que assim seja. Então, meus irmãos, inicialmente estamos iniciando dia 2, esse novo ciclo, né, de caminhada, que nos faz refletir sobre diversos pontos das nossas vidas, aos quais víamos sempre tropeçando, sempre postergando. Ocorre que nesse momento, e principalmente nesse momento psicológico do planeta, urge a necessidade de abrir espaços nos nossos corações. De abrir espaços para que possamos ouvir as vozes dos céus, que clamam por adentrar nos nossos seres para nos modificar. E quando nós não abrimos o espaço para o sorriso dentro dos nossos corações, consequentemente nós continuamos dando insumo para todas essas mazelas que até então nos acompanham. Do ódio, da vingança, do orgulho, desses vazios existenciais que tanto nos atormentam, dessa falta de estímulo, de coragem. Mas são chegados os tempos, através do ranger de dentes, em que toda a humanidade deverá caminhar em um só destino, a um só destino, o destino do amor. E aqueles que não insistem, e aqueles que ainda forem resilientes em não cumprir os desígnios do mestre, serão degradados para as suas zonas vibracionais pertinentes. E aí observamos aquela questão de muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. E dentre todos os evangelhos, aliás, os evangelistas nos trouxeram a psicologia profunda de Jesus. Quando a gente fala do coração, Jesus nos traz aqui principalmente bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que têm o coração tão puro que faça sorrir e espargir amor, magnetizando todos aqueles que estão no seu derredor.
Deixai vir a mim as criancinhas. A pureza das crianças. E os nossos corações começam a sorrir, as portas começam a se abrir, quando vamos dando condição análogas a essas crianças, aos nossos comportamentos, desenvolvendo a pureza, o trato com o outro, o sorriso. Aliás, nenhuma evolução se dará sem a redenção para o bem. Nenhuma evolução espiritual se dará tão somente imaginando figurinha de luzes. É necessário que arregacemos as mangas. É necessário que tenhamos essa simplicidade e pureza no coração, observando quais escândalos estamos proporcionando e construindo no nosso dia a dia. Ora, o mestre já nos dizia que se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. E os nossos escândalos estamos vendo aí. Aqui podemos resumir o ódio, a vingança, a maledicência. Ataques desenfreados aos nossos irmãos. Os nossos instintos ainda primitivos. Então abrir as portas abrir espaço para o coração se encaixa perfeitamente no início desse novo ciclo. Ora, meus irmãos, nenhuma construção irá se dar de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E temos essa figura, esse órgão que representa o amor. Então esse amor que irá se dilatar a partir do momento em que a nossa mente se transformar, se convencer de que fora da caridade não há salvação, de que fazer o bem sem ostentação, de que servir a Deus e a Mamon são todos esses pré-requisitos para a nossa evolução. E tem uma pitada, conforme consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem temperar todo esse argumento. Resignação e obediência. Renúncia e obediência. Nesses momentos, nesses tempos, as renúncias têm sido necessárias. A renúncia quando se convidado para um conflito. A renúncia quando se convidado para algo que vai ferir a sua moral. A renúncia para algo que vai te agredir ou qualquer ambiente que vai te agredir. A renúncia que vai te afastar de Jesus. A renúncia que vai te afastar do seu caminho que está te dando paz. Então, quando a Fraternidade Espírita Irmã Sheila traz esse tema, propõe esse tema, abrir espaço nos nossos corações, abrir espaço no coração, temos essa vastidão de entendimentos. A vastidão do entendimento que foca nesse momento dos corações cansados por perdas, dos corações cansados por vis expectativas, dos corações cansados por sempre insistirem naquilo que vai te fazer mal. Portanto, é necessário recalcular a rota dos nossos corações, fazendo que esse novo caminho proporcione a nossa bomba maior, sorrisos constantes. Precisamos sorrir. Precisamos abrir os nossos corações para os nossos irmãozinhos enfermos,
para os nossos irmãozinhos em dificuldade. E a todo ponto de caridade, a toda oportunidade de caridade, vamos abrindo o sorriso no coração. A toda oportunidade que nós temos, muitas vezes, de julgar alguém e não julgamos, abençoamos, o coração se abre para sorrir. A cada oportunidade que temos de abraçar e recompor um irmão que está em um processo de fraqueza, o nosso coração está sorrindo. Talvez nunca na humanidade, principalmente desde o advento da doutrina espírita, iniciada em 1857, os espíritas não adentraram de forma tão profunda nessa importância do estender as mãos, da caridade. Porque os próprios espíritas estão passando por dificuldades. Os espíritas estão passando por dor. E nós vamos olhar em um Evangelho segundo o Espiritismo que o maior sacrifício a Deus é aquele dado quando nós, muitas vezes, não temos forças. Corroborado por São Francisco de Assis, que em sua prece nos dizia que é dando que se recebe. Que mesmo diante das nossas tormentas, das nossas atribulações, estamos sendo convidados a sermos caridosos. E esse tem sido um grande desafio. Chico Xavier já nos dizia que se ele tivesse esperado condições ideais do seu espírito para trabalhar, ele nunca teria iniciado. Aí eu questiono. Será que muito de nós não estão esperando condições especiais para iniciar o seu trabalho espiritual ou, mais ainda, o seu trabalho de autorreforma? O seu trabalho na seara da caridade? Sem isso, as portas dos nossos corações não irão se abrir. Sem isso, a caridade não irá se tornar o nosso guia. Sem isso, a nossa lei não será o amor. E o templo da nossa vida não será Deus. Mas sim seres viventes, acumulantes de tristezas, e que não saem desse ciclo de sofrimento. Ora bem, ora mal, mas sempre os mesmos ciclos. Então, nesse 2022, é importante identificarmos o que trava os lábios dos sorrisos dos nossos corações. Uma falta de perdão a um ente querido. Algum transtorno interior ao qual eu preciso trabalhar. Temos diversos recursos para tanto a psicologia, a própria psiquiatria, até porque espiritismo e ciência andam lado a lado. Terapêuticas transpessoais que estão aí nos tomando, facilitando esse religare, essa conexão com Deus. Então é o momento o momento, utilizarmos esse momento realmente como ele deve ser utilizado. Como um fechamento de ciclo. E início de um novo ciclo. Agora, sabemos que na seara espiritual
na seara do campo de transformações interiores, tudo tem seu preço. E tudo obedece a um processo, a processos aos quais não podemos sabotar. E é um processo lento, muitas vezes solitário, até porque o autoconhecimento é solitário. Então esse processo ele vai nos conduzindo a enfrentar os nossos próprios medos, as nossas próprias sombras, justamente colocando ponto de luz nesses sentidos, para que a gente possa enxergar melhor. E qual, segundo Kardec, o objetivo de tudo isso? A humildade. Porque ele mesmo nos dizia que o autoconhecimento nos traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. E que abramos as portas dos nossos corações, esses sorrisos, para as coisas belas que o mundo nos proporciona. A nossa casa espírita, o nosso Mestre Jesus, as criancinhas que estão com seus sorrisos tão doces nesse momento de dor, os nossos cãezinhos, as nossas oportunidades de ajudar o próximo, nem que sejam com farnéis, mas com palavras, com a caridade moral. E tudo isso vai nos dando sustentáculo para superar as nossas dores, os nossos tormentos interiores. Expulsando esse egoísmo e esse orgulho que tanto atrapalha a humanidade. Esse orgulho e egoísmo que, infelizmente, faz com que uns se julguem melhores do que os outros. Então é abrir o sorriso, abrir espaço nos nossos corações. É todos os dias exercitar a beneficência. Um sorriso, um bom dia, um abraço. Dentro da casa espírita aos quais vocês frequentam. Quebrar todas as amarras que nós muitas vezes chegamos de tristeza e ter a coragem de quem ali estiver. Bom dia. Porque nós vivemos num processo de lei de causa e efeito. Nós obedecemos essa lei. Toda vez que nós provocamos, impulsionamos esse fluido animalizado do universo, em um sentido, ele nos devolverá nesse mesmo sentido. Um sorriso dado, um sorriso recebido. Uma cura feita, outra cura obtida. É assim a lei da causa e efeito. A lei da transformação, que culmina na lei de progresso, que também está associada à lei de destruição. Então, essas pontuações servem de guia para que o nosso coração seja dilatado. E quando o nosso coração está dilatando, surge dentro da gente como algo inexplicável, que é a humanização. E de repente, quando começamos a ter contato com os nossos irmãos enfermos, fragilizados, os nossos irmãos no sul da Bahia,
lágrimas descem. E eu te digo, meus irmãos, estão no caminho certo. Vir à Terra, reencarnar, é se sensibilizar. É se sensibilizar para que daí possamos trabalhar. E o nosso coração vai abrindo cada vez mais as suas portas para outros quesitos da nossa vida. Atraímos bons amigos, atraímos bons relacionamentos, atraímos boas intuições, atraímos principalmente bons espíritos que irão nos acompanhar, mesmo nos nossos equívocos. Eles estarão nos acompanhando. E nos nossos momentos de mágoas, eles irão fazer com que ressignifiquemos essas mágoas, por mais que sejam dolorosas. Não mais permitindo que sejamos os autores das mágoas, das ofensas. Chico já dizia que eu fico muito triste quando me magoam, mas eu ficaria muito mais triste se eu magoasse alguém. E ele completa: magoar alguém é terrível. Então esses lixos emocionais, essas toxinas que estamos acumulando no nosso cotidiano, têm reverberado em toda essa ansiedade que estamos vendo dos nossos irmãos. Cada vez mais o Brasil se tornando líder em ansiedade, em depressão, em consumo de ansiolíticos. Não, nada contra o ansiolítico, desde que seja utilizado com cautela e, paralelamente, tratando o nosso campo espiritual e psicológico. Então é uma tríade, né? Muitas vezes intervenções medicamentosas, tratamento espiritual, oração doutrinária, evangelho, fluidoterapia e o nosso psicológico, a nossa psicologia tão vasta. Então, e vamos compreendendo essa arquitetação de ideias acerca do nosso coração, ao ponto de que esses ferimentos, eles começam a ser costurados. Os seus sangramentos começam a ser estancados. E aí a gente começa a encontrar o prazer de viver. Um sentido para a vida. Um sentido para 2022. E quanto de nós não estamos aqui almejando um 2022? Não esses desejos de boca. Feliz 2022, vai, tchau, tchau, e daqui a pouco uma apunhalada nas costas. Mas não. Primeiro um feliz 2022 para mim. Jesus renascendo em mim. Nós não teremos nascimentos de Jesus se nós não abrirmos as portas seriamente para anos novos. Acredito eu particularmente, que nós não temos mais para onde ir. Nós não temos mais como justificar caprichos dos nossos egos, argumentos de uma infância psicológica maltratada. Mas acredito muito que o tamanho da nossa paz será de acordo com o tamanho do nosso enfrentamento a esses nossos desequilíbrios e a essas nossas distorções. Então, quando Jesus
nos propõe nas suas bem-aventuranças a misericórdia, que se liga diretamente ao coração, ao perdão. E ele lá reitera, ele completa: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E a gente sabe que os brandos e pacíficos irão herdar a terra regenerada. E mais ainda, já estão herdando a terra nesse processo transitório. Porque os brandos e pacíficos são os que, mesmo tomando porrada aqui e acolá, estão tentando manter o seu equilíbrio. E vamos percebendo que esse processo de reforma íntima, que o nosso coração tanto precisa, ele requer sinceridade. É engraçado que Benjamin Franklin, né? Ele trouxe 13 princípios para que nós possamos viver com êxito, né? Então, em um deles ele fala, né, da temperança, né? Que não devemos comer até o embotamento, né? E aí ele completa do silêncio, né? Que nós devemos falar somente o que for proveitoso para os outros. E aí, vamos entrar em 2022 utilizando providencialmente a nossa boca, as nossas palavras, evitando conversações fúteis, cujo tema é a vida muitas vezes destruída do outro. Temperança, silêncio, ordem. Tenha um lugar para cada coisa no seu coração. E são pontos que, no decorrer do ano, dos anos, todos os palestrantes que aqui tiveram vêm falando. Ocorre que nesse novo momento, todos esses verbos, eles devem descer para o coração para ir lá para fora, para a ação, né? Então, causando em nós essa tamanha modificação que nós queremos, né? Então, essa conversão às nossas crenças. Gente, não é necessário tão somente se convencer. Eu me convenço de que é bom. Muitas vezes um usuário de droga se convence de que a droga não é boa para ele. Um concurseiro, ele se convence que tem que estudar. Mas é necessário se converter. Verter isso ao seu favor. Então, hoje nós espíritas precisamos nos converter aos ideais cristãos, conduzidos por essa psicologia profunda, espírita, que facilitará a nossa caminhada e a abertura dos nossos corações para coisas positivas. Então, a própria psicologia espírita, ela nos dá a questão do silenciar ante as ofensas. Leia-se a psicologia espírita, a psicologia cristã. Psicologia espírita, aquela que interpreta o Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar, a psicologia do perdão, que aí nós vamos observando que quem mais se beneficia desse processo de perdão é quem perdoa. Quem mais se beneficia do processo do silêncio dentro de um conflito é quem silencia.
Quem mais se beneficia da inibição dos seus caracteres de orgulho e egoísmo é o egoísta e todo aquele que lida com ele. Às vezes um pai egoísta, quando ele se trabalha, ele leva toda a família. Aliás, a transformação espiritual, ela tem esse condão magnetizador de conduzir massas, porque estamos com sede de Deus. Todos estamos carentes. Estamos com sede de verdade. Estamos à busca de Jesus. E quando construímos esse painel de indicadores positivos para a nossa caminhada, vamos libertando também almas. Passamos de meros espectadores ou telespectadores para atores do Cristo. Ele disse a Pedro: eu te farei pescador de homens. Jesus nos quer fazer pescador de homens. Jesus, ele tem essa proposta de nos modificar interiormente para benefício nosso. Jesus fica de espectador, até porque existem leis universais. Mas quando nós começamos a dar passos na senda da melhora espiritual, acreditem, meus irmãos, inúmeros espíritos que nos acompanham, ora próximos desencarnados, entes, ora de outras reencarnações, aplaudem, comemoram. O contrário, eles se entristecem. Então vamos dar esse pontapé na abertura do nosso coração, criando em nós esse hábito, né? Esse hábito de ser melhor, esse hábito de, conforme já dizia Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, de questionar a nossa consciência do bem que faz. Jovens, incrementem isso na sua caminhada. Adultos, sejamos cada vez mais prudentes e servindo de exemplo para os nossos jovens, porque a palavra convence e o exemplo arrasta. E tudo isso tem mostrado que, se não for feito, nós teremos essa massa zumbificada, clamando, buscando nada e clamando por socorro. Que não façamos parte disso. Nós espíritas temos um manancial muito grande de subsídios para se fortalecer quanto a isso. E para tanto, essa reforma íntima, tão falada, inclusive tem um livro de Vanderlei Oliveira, através da psicografia, através de Hernâncio Fux, Reforma Íntima Sem Martírio, que ele fala todo esse processo. Né? E a nossa irmã Sheila também já pontuara que, para nós começarmos a desconstruir esse homem velho, tirar essa carcaça, essa roupa velha, que só nos faz sofrer, precisamos executar alegremente as nossas obrigações. O quanto de pessoas a gente vê que vai trabalhar mal-humorado, sabe? Então vamos identificar o que é que está te causando esse mau humor.
Muitas vezes não é nem o seu trabalho, mas sim o seu estado interior. Conheço pessoas que têm chefes maravilhosos, altos salários e são extremamente insatisfeitas. E o pior, não querem sair dessa zona de vitimismo, de lamentação. E cada vez mais a depressão se tornando mais grave, né? Então, a própria irmãzinha Sheila fala silenciar ante as ofensas. O quanto tem sido importante hoje nós silenciarmos ante as ofensas. O mundo como jaz nessa esfera sombria, causada pelos pensamentos humanos e também por esse aceleramento de mudança de faixa da Terra, tem causado perturbação em quase todos. Essas perturbações se materializam em conflitos e até, infelizmente, homicídios, suicídios. Então, silenciar ante as ofensas, e a gente lembra do que Jesus nos disse: vigiai e orai. Então e como sempre, ajudar o próximo. E se ajudou, esqueça o favor prestado. Esqueça o favor prestado. Até porque ali está tudo entre você e Deus. Associado a isso, exonerar os amigos de gentileza para contigo. O quanto a gente vê, né? Eu tenho particularmente observo o quanto as pessoas estão necessitadas, né? De reciprocidade por atos bons que fazem. Então, por que Sheila fala isso? Exonerar os amigos de gentileza para conosco. Para justamente nós diminuirmos essas expectativas e sermos mais felizes. Porque um ser humano que não cria expectativa, mas sim perspectivas, esse já entendeu muita coisa. Porque criar expectativa em seres falíveis é terrível. É terrível. E nesse momento, poucos estão atendendo às expectativas de todos. Muitos estão pegando os seus recursos psíquicos e cuidando de si. E aí observaremos uma onda muito grande de pessoas sozinhas, não solitárias, mas exercitando a sua solitude. E nesse processo a gente vai entender que emudecer a nossa agressividade é um desafio. Então tudo isso faz com que o nosso coração ele se abra. Então se nós emudecermos a nossa agressividade, se nós não evitarmos condenarmos opiniões que divergem das nossas, né? Se nós abolirmos perguntas maliciosas da nossa caminhada, nós iremos estar abrindo o nosso coração para Deus. Então, observamos hoje quantas perguntas maliciosas uns faz aos outros, comentários maliciosos, com vistas claramente a baixar a autoestima da pessoa, não sabendo ela que aquilo volta para ela. Não julgar, gente. Não julgar. Não julgar. Infelizmente, a gente observa em todos os meios religiosos traços ainda dos greco-romanos. Traços ainda dos greco-romanos encarnados hoje, que se colocam na condição de juízes, julgando os comportamentos dos outros. Então,
toda essas pontuações, elas são nevrálgicas para que nos melhoremos. Porque tudo vai vai girar em torno sempre dessas questões, da maledicência, da falta de humildade, da falta de perdão, que vai fazer com que nós criemos uma consciência tão boa que vamos conseguir nos alegrar com a alegria dos outros. Olha que maravilhoso. Que nós conseguiremos libertar aqueles que conosco estão. Num relacionamento não deu certo. Liberta. Sabe, gente? Liberta. Porque ninguém é de ninguém. E muitas dessas questões estão trazendo feridas terríveis nos corações das pessoas. E aí vamos passeando nesse oceano, direcionando a nossa vela para o horizonte da paz, cujo porto seguro mais à frente será o nosso eu reformado. E quando nós lá no nosso barquinho estivermos chegando, estaremos nos visualizando mais à frente, sorrindo, mais leves. E ao se aproximar, nós perguntaremos ao homem novo: o que sentes? E o homem novo irá dizer: sinto mais paz, sinto menos vontade de ter, mais vontade de ser. Percebi que muitas coisas não valem a pena. Percebi que amar é fundamental. Várias vezes em que eu e você dávamos as mãos para ajudar o idoso, acelerou esse meu processo de estar aqui nessa ilha do amor. Percebi que discussões vãs não levam a nada. E percebi mais ainda que seguir a Jesus só me fez mais forte. Só me fez mais equilibrado. E aí o homem velho olha na tez do homem novo. Que bom. E o homem novo pega a mão dele, desembarca do barco e ambos se abraçam. Se tornam um só. Porque nessa encarnação somos um misto de homem velho e homem novo. Homem velho precisa ser trabalhado, mas o homem novo, ele sempre vai ser o homem novo e o homem trabalhado. Então que abramos mais os nossos corações para sorrisos, para o amor, para a caridade, para a humildade. Agora sinceras. Para o perdão, para o acolhimento, para a concórdia. Que só assim nós iremos realmente avançar na escala evolutiva e principalmente adentrar 2022 com paz. Com mais força para suplantar quaisquer que sejam os problemas. Então, nesse dia 2, nesse início de ano, eu desejo a todos um feliz 2022, agradecendo a todos por me deixarem adentrar nas suas casas, e também agradecendo à Fraternidade Espírita Irmã Sheila
por essa oportunidade. Vamos orar. Deus de infinita bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor. Agradecemos-te, Pai, por esse momento que podemos fazer estudo do Teu Evangelho, falar sobre a bondade do nosso coração, o quanto nós precisamos para evoluir. Jesus, Espíritos amigos, dai-nos um ano de paz, de coragem, de alegria. Permite-nos, Jesus, não cometer os mesmos erros. Permite-nos, Jesus, te amar mais. Permite-nos, Jesus, abraçar mais os nossos irmãos, perdoar mais os nossos irmãos. Só assim teremos a tua paz. Que assim seja, que assim seja. Muito obrigado a todos. Boa tarde.